Bom dia, gente boa. Tudo bem? Nós vamos voltar aí o nosso assunto de cristologia e tem sido uma bênção, pelo menos para mim, ter esse estudo, ter esse assunto, porque é um assunto que é obrigatório para todo cristão, né? Entender e estudar da vida de Cristo. Então, hoje tem aí no QR Code, eu não sei se subiu, mas já subiu, o pessoal da técnica já falou que subiu. Tem um material de apoio, tá bom? Semana passada eu pedi para mandarem um e-mail e com os grupos, né, religiosos, os grupos históricos da época de Jesus. E aí eu fiz o resumo desses grupos. Eu coloquei acho que 9 grupos para você também ter o conhecimento aí, tá bom? Então, agora eu vou passar aqui o slide para frente e tem uma surpresa aí para os nostálgicos, tá bom? O pessoal que ficava aí, que ia para a escola, ficava na TV pela manhã, às quase 5 horas, 6 horas da manhã. Saiu o áudio aí? Oh, não saiu o áudio. A surpresa... Eu vou voltar porque pra gente não estragar a surpresa, né? Vamos lá. Beleza? E atenção, se Aí. liga aí que é a hora da revisão. Então, se liga aí que é a hora da revisão. Telecurso 2000. Já tem um tempo, hein? Tem um tempo já, Telecurso 2000 aí. Então, revisão. Nós estudamos aí na primeira aula sobre a cristologia, o que é cristologia, e aí quem é Jesus Cristo e o que falam sobre Jesus. Na segunda aula a gente falou sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E semana passada nós falamos aí sobre a humanidade e a divindade de Cristo. Então, resumindo aqui, lembra que para pontuar, então o e-mail vale 150 pontos. As respostas na aula, então fique atento, eu vou fazer algumas perguntas e você vai colocar aí no chat mesmo aí da aula, tá bom? As suas respostas. E o envio do vídeo também. O vídeo, 200 pontos, esse aí pode ser item de desempate, tá bom? E o texto o texto-chave na ligação hoje. Então também o jovem aí que ligar também pode usar esse texto aí que a gente vai estar anotando o ponto de vocês aí. Agora eu não vou passar ponto porque agora é surpresa, tá bom? Então o meu e-mail tá aí, ricardohilario@outlook.com. Então o prêmio será esse livro aí, Vida de Cristo, um livro bem bacana, um livro que agrega e vai complementar aí o assunto da aula, tá bom? Então, cristologia, o que é cristologia? Cristologia é o estudo sobre Cristo, a doutrina da pessoa de Jesus Cristo e a obra. E também o estudo dessa doutrina é muito importante, pois ninguém pode ser cristão sem conhecer Jesus Cristo. A gente estudou isso aí. A gente estudou também que Jesus Cristo é a encarnação do Deus vivo, o prometido desde a queda de Adão lá no Éden, Gênesis 3,15. A gente viu que Jesus Cristo ele é ungido do Senhor e a palavra ungido a gente trouxe a definição, que é escolhido por Deus para uma missão. Os termos, os nomes dados a Jesus, como o Messias, Senhor, Filho de Deus, Filho do Homem e também Deus. Aqui na revista Super Interessante, as edições aí que falam sobre Jesus, e não é de hoje, e esse Jesus aí que eles chegaram à conclusão de ser Jesus, esse rapaz aí moreno, e palavras, abre aspas, Jesus era baixinho e invocado, fecha aspas, essa é a frase da divulgação aí, da publicação. Aí a gente desmembrou, aí a gente fez uma análise do texto de Salmos 34:7 sobre o anjo do Senhor, mostrando ali como uma forma de exemplificação da teofania, que é a aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento, tá bom? E
A gente viu aí também no Antigo Testamento as profecias messiânicas por Isaías, e aí a história de Jesus, missão de Jesus, os títulos de Jesus e as características de Jesus. João, também a gente viu as coisas que João falou sobre Jesus, Jesus por Paulo, Jesus em Hebreus, Jesus por Pedro e Jesus em Apocalipse. E aí um texto aí que eu trouxe para reflexão, para pensarmos, o tema de mensagens pregadas deve ser Cristo, ou seja, todas as mensagens vindas dos púlpitos físicos inanimados e dos púlpitos vivos, que são as pessoas, devem ser cristocêntricas. Então nós devemos sempre anunciar a Cristo, pois Ele é a razão do Evangelho, Ele é o Evangelho que liberta. E aí a gente viu sobre a história de Cristo, sobre a humanidade, a gente analisou aí também e falou sobre Flávio Joséfo, um historiador da época de Jesus Cristo que registrou Jesus. Ele era um hebreu não cristão e ele registrou aí a pessoa de Jesus na face da terra. Também a humanidade, a gente viu a humanidade pela sua ascendência humana, a gente viu que Jesus Cristo teve pais, teve descendentes, por seu crescimento e desenvolvimento natural. Então Jesus Cristo nasceu, cresceu, ele teve desenvolvimento intelectual também. Então, por possuir natureza humana completa, inclusive corpo, alma e espírito, ele tinha a aparência pessoal, as pessoas sabiam quem era Jesus. Jesus Cristo apareceu aos discípulos ao caminho de Emaús também, e depois eles identificaram pelas suas limitações humanas sem pecado. E também a gente não pode deixar de lado o kenosis de Cristo, ou seja, o autoesvaziamento de Jesus Cristo. Ele deixou a sua glória para se tornar um de nós. E aí a divindade também, ela é demonstrada pelos nomes divinos que lhe são atribuídos, dados nas Escrituras, pelo culto divino que lhe é tributado e pelos ofícios divinos que as Escrituras atribuem a Jesus. E ainda a gente falou sobre o pessoal, né, os povos históricos, e aí eu trouxe, como eu disse para vocês aí, no material, que tem aí o material de apoio, o material auxiliar, tem aí falando sobre um pouquinho sobre os fariseus, sobre os escribas, os herodianos, os zelotes, saduceus, essênios, sacerdotes, samaritanos e publicanos, tá bom? Então são povos da época de Jesus, não são todos, mas aí eu trouxe os principais, os mais conhecidos. Então hoje, a aula 4, a gente já passou da metade, então a aula 4 a gente vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Agora a aula 2, semana passada a 1, hoje a 2, e a gente vai falar sobre o caráter de Cristo e sobre a obra de Cristo. Interessante que, primeira coisa, a gente tem que entender o que é caráter, né? Então, o caráter, ele é algo que define a pessoa, a moral, a firmeza moral, né? Que determina a coerência dos indivíduos ao agir, ao proceder. Então, qual é o caráter de Cristo? É o caráter que todo cristão precisa ter. Então, o caráter aí de origem grega caractere, que aí que é traduzido é a marca, sinal ou gravação. Então, isso imprime quem é a pessoa. Como eu disse aqui, a firmeza moral, o que determina o que ele faz, a coerência ao agir, ao proceder. Então, hoje em dia nós temos uma deficiência muito grande de pessoas de bom caráter, porque existem o mau caráter e o bom caráter. Então, hoje em dia está difícil encontrar pessoas assim, mas ainda é possível encontrar, graças a Deus. Então, o caráter de Jesus dá tremenda força às suas crenças. Sua vida foi tudo quanto uma vida deve ser, quando julgada segundo os padrões mais elevados. Essa é a frase desse McDowell, tá bom? Então eu gostei dessa frase e trouxe para vocês aí também. A santidade de Cristo. A gente
Primeira coisa que a gente tem que entender que o caráter de Cristo ele é ligado à santidade de Jesus. Jesus ele era isento de toda a contaminação. 1 João 3,5, 1 João 3,5 diz o seguinte: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, Jesus Cristo, perfeitamente santo. Então, ele não teve contaminação alguma. Jesus Cristo, ele tomou seu padrão de santidade, não da lei, nem dos costumes dos homens, mas de Deus. Não existe na natureza com que compará-lo a não ser a luz. 1 João 3, 5 eu já li, e agora 1, 5. Ora, a mensagem da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. Esta, que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. Então, Jesus Cristo é santo, não tem contaminação, ao contrário dos artigos que nós encontramos por aí, onde fala que Jesus Cristo ele teve participação no pecado e coisas desse tipo. Mas a Bíblia afirma que Deus é santo, não tem contaminação alguma. Sua santidade também pode ser apreciada pela sua real afeição e devoção para com tudo o que é justo. 1 Pedro 2,2, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Esse é o nosso Jesus. O amor de Jesus. Então, primeiro a santidade e o caráter de Jesus em seu amor. O amor de Jesus a gente pode entender como o desejo pelo bem-estar dos objetos da sua afeição, a sua devoção e a sua causa. Qual é a causa de Jesus? Por que que ele veio ao mundo? Por que que ele se esvaziou de si mesmo? Por que que ele se tornou um de nós? Para salvar a humanidade. Então ele veio nesse foco porque ele amou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós poderíamos aqui hoje falar só sobre João 3,16 para falar sobre o amor de Jesus, porque Jesus Cristo ele nos amou primeiro, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Aquilo que provocaria animosidade por parte dos homens comuns despertava compassivo amor por parte de Jesus. Em lugar de amaldiçoar os seus inimigos, ele orava em favor deles. Então, é interessante essa questão de orar pelos nossos inimigos, né? Amar os seus inimigos. Então, o que é o amor, né? Então, se a gente for parar para pensar sobre o amor é uma posição, o amor é uma tarefa que nós devemos agir. O amor não é sentimento, porque se fosse sentimento, Jesus Cristo não tinha mandado a gente amar os nossos inimigos. Porque quem é que ama de sentimento, de estar junto, de comer junto, de abraçar um inimigo? Praticamente ninguém. Na prática, né? Na prática, ninguém. Então, nós devemos amar porque Deus amou. Jesus Cristo amou primeiro e nós devemos orar para que eles morram para o mundo e vivam para Deus. Tá bom? E às vezes a gente tem inimigo no meio cristão. Isso é complicado, né? Isso é complicado. Lucas 3:34, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, no auge do seu ato de redenção, Jesus Cristo ali no momento da cruz, e ele fala isso: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, isso é uma prova de amor. Aquilo que provocaria, então, animosidade por parte dos homens comuns, Jesus quebrou e mostrou que nós devemos amar os nossos inimigos. João 19, 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas,
e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ele o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. E disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, o amor, o discípulo amado. Então, Jesus Cristo também, ele tinha esse sentimento para com as pessoas, ou essa posição, né, para com as pessoas. Jesus era tão natural quanto sobrenatural. Ele possuía a afeição natural por aqueles que estavam ligados a ele, pelos laços de sangue e também de amizade. Como eu disse aqui sobre João, né, o discípulo amado, e a sua mãe Maria. Mais ainda do que compaixão, Jesus tinha paixão pelos perdidos. Ele os amava não na qualidade de pecadores, mas de criaturas. Criaturas que haviam sido feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus amou muito a esses, tá bom? Então, além do amor, além da santidade, também tem a mansidão de Jesus. O caráter de Cristo, ele está ligado também em sua mansidão. No trato de Jesus com Pedro, por exemplo, vemos o grande pastor a restaurar a sua ovelha desgarrada ou desviada. Sua disciplina sempre tinha o propósito de corrigir, tá bom? Então, ele era manso. Judas também, que havia cometido talvez a maior ofensa que é possível em relação a um amigo, a traição. Não obstante, Jesus exerceu com ele uma tolerância verdadeiramente maravilhosa. Jesus já sabia que ele ia traí-lo. Então, Mateus 26, 48 a 50, ora, o traidor lhes havia dado este sinal: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se deles, deram as mãos e Jesus e o prenderam. Então, Jesus Cristo havia ali acabado de ser traído e ele sabia disso. Jesus Cristo sabia e chamou de quê? De amigo, mostrando que ele é diferente. Tá? Então, a amizade de Jesus. Amigo, por que você fizeste isso comigo, né? O que vem? Por que você vem para cá? Então, isso é muito interessante no caráter de Cristo, o que a gente pode aprender com a mansidão de Jesus. A humildade de Jesus. Jesus também, ele era humilde em seus atos, humilde em sua verdade, no seu caráter. Possuir humildade é ter um espírito e comportamento sem pretensões ou orgulhos. E isso é caracterizado pela modéstia e pela submissão de Jesus. Se você puder colocar aí um exemplo de humildade no chat aí já da aula, tá valendo ponto, tá bom? Então o pessoal da técnica vai estar anotando a sua frase para passar aqui para mim. Então coloque aí exemplo de humildade, um caso de humildade que você, bem resumido, você pode colocar até o nome de alguma pessoa que você encara como humilde, né, pelas atitudes, assim como Jesus Cristo, que ele tinha um espírito de comportamento sem pretensões ou orgulhos, tá bom? Então coloque aí, participe da aula. Tá chegando o momento aqui também do texto-chave, então fique atento. Jesus Cristo, ele mostrou humildade ao procurar a glória de Deus e os melhores interesses dos homens, e não sua própria glória ou interesse. E isto a custo de grande sacrifício, sofrimento e vergonha. Então, Jesus Cristo não procurou a sua glória, não procurou
o seu ego, né? Ele não foi egocêntrico, e sim, ele levou e procurou sempre a glória de Deus, sempre dando glória a Deus. João 13, 4 e 5, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Uma das formas aonde Jesus Cristo mostrou assim a humildade, né? E eu gosto também do exemplo quando Jesus Cristo está lavando ali naquela cena, lavando os pés dos discípulos, e aí Pedro chega, não, Jesus, não precisa lavar meu pé não, né? Parafraseando, e aí Jesus Cristo responde, ó, se você não deixar eu lavar os seus pés, né, você não tem parte do meu reino. Aí ele fala, então me lava o pé, lava a mão, lava tudo, né, porque eu quero estar junto. Então, e Jesus Cristo mostrou a humildade e mostrou para Pedro que não é da forma que o ser humano pensa, né? É muito diferente. Jesus Cristo mostrou humildade, então, buscando sempre a glória de Deus. Agora, a obra de Jesus, né? A obra de Jesus, então, para resumir o caráter, são quatro coisas que estão ligadas ao caráter que eu quis trazer a vocês. Então, santidade, amor, mansidão e humildade. Tá bom? Então, santidade, amor, mansidão e humildade. Esses são o resumo, os pilares do caráter de Jesus. Então, a obra de Jesus. Mas antes da obra, eu quero que você relate aí também mais uma coisa para pensar, tá bom? Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Então eu quero que você aí coloque também nos comentários aí, tá bom? Na descrição aí dos comentários. Coloque aí quem matou Jesus. Então o pessoal aí também vai estar anotando, além de o exemplo de humildade, o pessoal vai anotar aí quem matou Jesus. E aí no final da aula, vamos ver se você estava com o pensamento certo ou errado sobre essa pergunta de quem matou Jesus. Mas nada é errado, tá? Manda aí, coloque, comente, porque a gente pode aprender sempre uns com os outros, tá bom? Então, referindo-nos à obra de Jesus Cristo, em relação à nossa redenção, e não em relação ao seu ministério pessoal de ensino, pregação e cura, tá bom? Então a gente vai falar da obra redentora de Jesus Cristo. Falando sobre ensino, sobre cura, sobre pregação, a semana que vem vai ser a aula sobre o exemplo de Jesus. Então alguma coisa dessa vai entrar na próxima aula como o exemplo de Jesus, o exemplo que nós devemos seguir. Gente, a hora está passando muito rápido, hein? Já foram 23 minutos de aula, eu estou aqui controlando aqui. Vamos lá que tem bastante coisa para hoje ainda, tá bom? Então, a importância da morte de Jesus. Qual é a importância? O cristianismo é uma religião que é uma religião de expiação, tá bom? De perdão de pecados. Não há morte em Cristo, não há. Desculpa. Dá a morte de Cristo, o primeiro lugar em sua mensagem evangélica, ou seu evangelho, a anunciação das boas novas. Desta forma, o cristianismo assume uma posição sem paralelo entre todas as religiões do mundo. É uma religião redentora. Então, a redenção de Cristo. Por isso, a importância da morte de Jesus para redimir, para nos perdoar, para nos levar ao céu. Primeira coisa com relação à morte de Cristo que nós devemos ver aí é pela relação vital desta morte com a pessoa de Cristo. Então, a importância tem uma relação vital. Então, Jesus Cristo, ele, entre outros homens, ele foi considerado, né? A morte foi considerada de valor muito alto, muito elevado. Tem uma música que canta-se por aí, e que Eu nunca saberei o preço
dos meus pecados lá na cruz. E essa música é uma música um pouco, vamos dizer assim, de baixo conhecimento, porque como que eu não sei o preço do meu pecado lá na cruz, que Jesus Cristo morreu na cruz por mim? A morte dele foi o preço. A vida do meu Senhor, do meu Salvador, foi o preço. Então eu sei o preço da morte de Jesus. Eu sei o preço dos meus pecados lá na cruz, que é a morte, que é a vida de Jesus, a ressurreição, que é a obra de Jesus. Esse é o preço. Então, a relação da morte de Jesus, a importância, ela é intrínseca e ela é bem focada na morte de Cristo, no seu trabalho, na pessoa de Jesus Cristo. E também por sua conexão vital com a encarnação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele encarnou-se, a pessoa de Deus, o Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo, o Filho encarnou-se, ele veio, ele nasceu de uma virgem. A gente estudou aqui na aula sobre a humanidade de Cristo. Ele nasceu, ele teve fome, ele teve sede, ele teve alegria, tristeza, ele chorou, porque o seu amigo Lázaro tinha morrido. Então, Jesus Cristo, ele foi um ser humano, e aí a importância da morte é que mostra que ele encarnou. Mais uma vez, mostra que ele foi um ser humano, como eu, como você, não deixando de ser Deus, tá bom? Não deixando a sua divindade. Ele foi também ser humano. Pela sua conexão, ou melhor, pelo seu elevado em comparação com outros que lhe é dado nas Escrituras. Então, o lugar elevado. Lucas 24, 27 a 44 está falando sobre o lugar, né? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, além de muita referência profética e que é típica no Antigo Testamento, a morte de Jesus Cristo é mencionada mais de 175 vezes no Novo Testamento. O próprio Jesus afirmou em sua conversa no caminho de Emaús com os discípulos que Moisés, os profetas, de fato, toda a Escritura no Antigo Testamento falava do assunto de sua morte. Então, a Bíblia de capa a capa, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela tem a figura de Jesus Cristo como objetivo, como foco, tá bom? A necessidade da morte de Jesus, a santidade de Jesus, de Deus, tornou-a necessária. Então, a necessidade é a santidade de Deus. E também o amor de Deus tornou-a necessária. Para mostrar o amor de Deus para conosco, tornou a morte de Cristo necessário. O pecado do homem tornou-a necessária também. E o cumprimento das Escrituras tornou-a necessária. E o propósito de Deus também tornou-a necessária. Então, a gente vê que Jesus Cristo, ele é santo e ele precisou mostrar isso. O amor, ele precisou mostrar o amor de Deus, e ele precisou também perdoar os pecados. Então existia essa necessidade de morrer, né, de sacrifício. Então a morte de Cristo foi sacrificial, tá bom? Para poder salvar os pecadores, para perdoar os pecados, deixar ali de matar, fazer o sacrifício de cordeiro dos animais, e sim passou o sacrifício perfeito, que é de Jesus, e aí cumprindo as Escrituras. E também o propósito de Deus, que a tornou necessária, que é salvar a humanidade, que é religar o homem a Deus. A natureza da morte de Jesus. Então, na natureza da morte, ela foi pré-determinada, planejada ou resolvida com antecedência. Então a gente vê em Gênesis 3,15 a primeira profecia messiânica falando que da semente da mulher, ou seja, que Jesus Cristo iria esmagar a cabeça da serpente com a morte de Jesus e ressurreição. E aí foi decretada a vitória de Jesus. Então foi pré-determinada, foi voluntária. Jesus Cristo, ele se deu. Então aí,
Não sei se o pessoal colocou aí por quem matou Jesus, mas agora a gente já vai falar sobre esse assunto porque a morte de Jesus foi voluntária. Ele se entregou a si mesmo. Então, nem foi nem o judeu, não foi o romano, não foi nenhum desses que matou Jesus Cristo, mas ele se entregou a si mesmo. Legal. Então, uma resposta foi essa, né, que eu falei agora, que ele se entregou, e a outra que ele foi toda a humanidade. Toda a humanidade matou Jesus porque precisava ele morrer por causa do nosso pecado. Então, anote o nome de quem colocou aí, que vale ponto, tá, irmão Elias, por favor. Então, foi voluntária. Jesus se entregou, ele foi voluntariosamente para o sacrifício, para perdoar os nossos pecados, para cumprir o plano da redenção. Então foi vicária, foi a favor de outras pessoas e também foi sacrificial, como holocausto pelo pecado. E foi também expiatória, apaziguando ou tornando satisfatório. Então, o sacrifício, a obra vicária de Jesus, essa é a natureza. Os textos, irmãos, os textos estão todos na apostila, tá bom? Então a gente está trazendo aqui os pontos e se você quiser se aprofundar melhor, estão todos os textos baseados nesses pontos que nós estamos colocando aqui. A natureza da morte de Jesus. Então, mais ainda na natureza, ela foi propiciatória, cobrindo ou tomando favorável. Foi redentora, resgatando por meio de pagamento. Então, ele pagou o preço da cruz, o preço da nossa vitória é a morte de Jesus. Ele pagou. Ele pagou. Ele deu esse cheque aí assinado. E foi substitutiva, porque nós merecíamos a cruz, nós merecíamos o sacrifício, ser sacrificado, morrer, mas ele substituiu, ele morreu em nosso lugar. A morte de Jesus foi predeterminada, voluntária, vicária, sacrificial, expiatória, propiciatória e também redentora e substitutiva. O escopo da morte de Jesus. O escopo da morte de Jesus. A morte de Jesus foi pelo mundo inteiro. Então, isso que abrange a morte de Jesus, o mundo inteiro. Ele morreu por todos, porque está lá, mais uma vez, em João 3,16, né? Foi pelo mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o mundo, o cosmos, o mundo, o globo, né? O pecado do homem tornou necessária a morte de Jesus. Eu quero trazer aqui o texto-chave, que eu acabei passando pelo texto. E o texto-chave de hoje, o versículo-chave, é 1 Pedro 2,25, porque estáveis desgarrados como ovelha. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. Então, o texto-chave, anote aí. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 25. 1 Pedro 2, 25. A expiação, ela é importante para todos, tá? Ela é importante para todos. E então Jesus Cristo morreu por todos. Eu quero trazer um texto aqui também, de uma frase de Strong, que diz o seguinte: em seu escopo, a morte de Cristo tem duplo aspecto, universal e restrito. É universal em sua suficiência e restrita em sua eficiência. É suficiente para todos, é eficiente para aqueles que creem. As Escrituras apresentam a expiação como tendo sido efetuada a favor de todos os homens e como suficiente para a salvação de todos. Por consequente, não é a expiação que é limitada, mas ante a aplicação da expiação através da obra do Espírito Santo. Ou seja, a morte de Jesus é uma morte para todos e ela é eficiente para aquele que crê. Então, ele morreu. Mas se nós não crermos no Senhor para ser eficiente para a nossa salvação, não adianta.
Então, por isso nós precisamos crer em Jesus, aceitá-lo como nosso Salvador. Então, é suficiente para todos os que creem também. E também é eficiente para juízo de todos que permanecem na incredulidade. Então, lembre-se disso. Então, a expiação é suficiente para todos, é eficiente para a salvação de todos que creem e também é eficiente para juízo de todos aqueles que permanecem na incredulidade. Então, existe o juízo. A morte de Jesus foi pelo mundo inteiro. Pelos pecadores, pelos injustos e pelos ímpios também. Romanos 8, 5, 6 e 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato em que ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo, a morte, o escopo dele também é pela igreja e por todos os crentes. O mundo inteiro foi incluído na providência da morte de Jesus. E até certo ponto compartilha de seus benefícios. Mas essa provisão só se torna plenamente eficaz e redentora no caso daqueles que creem. Tá bom? Então, assim, a gente não vai entrar no assunto, no mérito de discussão de predestinação e eleição, mas simplesmente trazer aqui a obra, o escopo da morte de Jesus Cristo. E isso a Bíblia é clara, tá bom? Então tem os textos aqui também na apostila. Efésios 5, 2, 25 a 27, enfim. Efésios 2, 8 e 9. Nós precisamos crer em Jesus. O resultado da obra de Jesus. O resultado da obra, o resultado da morte de Jesus. O pecado do mundo inteiro, ele é removido. Foi possibilitada a reconciliação com Deus e foi também providenciada a purificação de todo o pecado. Foi removida para sempre a condenação. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação para aqueles que andam em Jesus, aqueles que estão em Cristo, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Então esse é o resultado da morte de Jesus na vida do crente, na vida daquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, na vida daquele que recebe Jesus Cristo. O homem, por natureza, está identificado com Adão, por seu pecado e queda. Mas pela fé em Jesus Cristo, não há condenação, nem morte, nem julgamento. E a ressurreição de Cristo. Então, a obra de Jesus é a morte, o escopo da morte, o amor e agora a ressurreição de Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus Cristo, ela é a realidade que nos mostra que nós ressuscitaremos também. Então, a ressurreição de Cristo é real, aconteceu. O sepulcro vazio mostra que Jesus Cristo ressuscitou. Não foi ninguém que roubou, foi Jesus Cristo que ressuscitou. A aparição depois do Senhor ressurreto aos seus discípulos. E também o testemunho positivo daqueles primeiros discípulos. Pedro, no dia de Pentecoste, ele testemunhou isso. Paulo, no Areópago também, que ele testemunhou disso. E também o próprio Cristo testemunhou da sua ressurreição. Então, não é algo que foi escondido, mas sim mostrado para todos. Então, no caráter de Cristo, lembra lá, o caráter, a importância da morte de Jesus Cristo, a necessidade da obra de Jesus, a natureza da morte de Jesus, o escopo da morte de Jesus, o resultado da morte de Jesus e a ressurreição. Na verdade, aí não é o caráter, aí é a obra, tá bom? Então, a obra de Jesus Cristo. Então, tem tudo isso aí. Para a obra de Jesus Cristo tem a importância da morte, da necessidade da morte, da natureza da morte, do escopo da morte, do resultado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Aí sim o caráter, santidade, amor, mansidão e humildade.
E aí? Quem matou Jesus Cristo? Pode ser que você tinha uma resposta diferente, com medo de colocar. Agora você tem a resposta mais prática e mais objetiva de quem matou Jesus Cristo. Ninguém matou Jesus Cristo. Ele se entregou a si mesmo. Ele se entregou. Então a morte de Cristo foi sacrificial, foi por amor, e ele se entregou. Ele se entregou a si mesmo, tá bom? Então esta foi a nossa aula de hoje.